Foucault inicia o livro Vigiar e Punir descrevendo a cena da condenação de Damiens, um homem que foi julgado por cometer o crime de parricídio em 1757, quando as penas mais comuns eram a tortura extrema e a pena de morte, usadas como uma forma de espetáculo sádico e violento que apelava para os castigos descritos na Bíblia como uma forma de vingar os crimes cometidos. Damiens não foi apenas condenado a pedir o perdão em frente à Igreja de Paris, mas com a finalidade de aumentar a sua vulnerabilidade, o expuseram nu para toda a população. Enquanto Damiens implorava a Deus por perdão, os executores o queimavam nos mamilos, nos braços e nas pernas com chumbo, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofre derretidos. Em seguida, para enfatizar ainda mais o caráter religioso das penas da época, os confessores o apontaram crucifixos para que ele os beijasse e implorasse novamente a Deus por perdão. Para a execução da pena de morte, amarraram os braços e pernas de Damiens em cavalos que correram em direções opostas até que ele morresse lentamente esquartejado. Após esse relato, a fim de demonstrar as diferenças da execução de penas ao longo dos anos, Foucault descreve o regulamento da Casa dos Jovens Detentos em Paris, de 1790, o qual decreta a rotina dos detentos para que eles acordem, rezem, almocem, trabalhem nas oficinas, estudem, tenham recreios e jantem. Assim, com apenas 3 décadas de intervalo entre esses acontecimentos, Michel Foucault evidencia com exatidão a evolução do sistema de execução penal de Paris e a diferença da percepção pública de justiça conforme esses anos. Em menos de um século, vemos uma diferença gritante, explícita nos exemplos anteriores. Essa época foi marcada por grandes escândalos para a justiça tradicional, além de projetos de reforma e a nova teoria da lei e do crime. Também foi discutido com afinco a política do direito de punir e a justificação moral. Para a justiça penal, inicia-se uma nova era. Foucault destaca que a principal modificação foi o fim dos suplícios, onde em algumas décadas some o corpo esquartejado, marcado, exposto, o corpo que era visto como um espetáculo, para causar medo e instigar as massas. Desaparece das penas sendo substituído por métodos alternativos. O autor, ainda nesse tema, reflete que, para além de um espetáculo, os suplícios ainda eram para o público um ato de selvageria, que causava a eles, nos últimos instantes do criminoso, piedade e até mesmo admiração, pois o carrasco e o juiz são protagonistas de uma barbárie. Com as modificações, a certeza de ser punido é o que deve afastar o homem do crime, e não o medo das punições públicas espetacularizadas. O juiz busca um processo de não mais ser visto como aquele que castiga, mas como aquele que corrige e reeduca, e, portanto, substitui a punição física por trabalho forçado, prisões, bem como a reclusão e a interdição a domicílio. Com a evolução constante do sistema penal, o condenado passa a contar com uma série de profissionais. Substitui o carrasco por guardas, médicos, psiquiatras, educadores, que cumprem o papel de evitar o sofrimento e o mal. Prezam pela vida, garantindo que o sofrimento e a dor não sejam objetos das punições. O mesmo movimento contra o suplício mudou gradativamente as legislações europeias com a implementação de 3 máximas. Para todos a mesma morte, morte que dura somente o tempo necessário e que essa atinja mais a vida do condenado do que o corpo desse. Foucault ainda acentua que a redução de toda a crueldade anteriormente presente e a substituição dessa por uma execução. Foucault acrescenta que a redução de toda a crueldade anteriormente presente e a substituição dessa pela execução como uma morte em si define uma nova moral própria do ato de punir. Há exemplo da máquina de enforcamento inventada na Inglaterra, que tinha esses 3 significados essenciais. Uma morte igual para todos, uma morte única, ou seja, sem aqueles longos e cruéis suplícios, e obtida de uma vez por condenado. Por outro lado, a guilhotina reduziu a morte ainda como um acontecimento visível, porém instantâneo, em que o condenado morresse na hora. O desaparecimento dos suplícios aconteceu no início do século XIX, como resultado de um processo bastante regular. A gente pode tomar como marca o último vestígio dos grandes espetáculos que giravam em torno dessas torturas, que foi o ato de tapar o corpo após a morte. Foucault ainda ressalva que, apesar dos mecanismos punitivos terem adotado um novo estilo de funcionamento, o processo de transformação do sistema penal ainda está longe de ter chegado ao fim. É exemplo da França, que teve sua última grande transformação penal apenas em 1972, com a transformação da execução em um segredo que acontecia apenas entre a justiça e o condenado, visto que antes ela era tida como um espetáculo para toda a população. O poder do Estado sobre o corpo do condenado, porém, não deixou de existir até metade do século XIX, visto que castigos como trabalhos forçados ainda existiam. Foucault acrescenta que, nos mecanismos de justiça criminal moderna, ainda permanece um fundo de suplício, já que nas penitenciárias ainda se tem o sofrimento exacerbado do prisioneiro em relação aos homens livres. O objeto da pena altera-se agora do corpo para a alma do indivíduo e se questiona não mais o seu crime em si, não se julga seu crime como era feito na Idade Média, e sim se faz questões sobre quais eram suas intenções, quais são suas paixões e qual é o seu nível de periculosidade. O sistema penal justifica a si mesmo baseado na tentativa de curar ou de readaptar aqueles que são considerados culpados, e para depois colocá-los de volta na sociedade.
Além disso, a questão da loucura foi uma questão altamente discutida ao longo dos séculos e ela foi tratada de formas muito diferentes. No começo, ela era um motivo para isenção completa de culpa. Depois ela foi tratada apenas para tornar o sujeito um pouco menos culpado e atualmente ela é fator para justificar a internação dele em uma clínica. Pela possibilidade constante da loucura, é sempre necessário o aparato de outros profissionais para fazer essa determinação de sanidade. Porém, esses profissionais, quando eles determinam ou não a sanidade daquele réu, eles trabalham como juízes, porque são essenciais para a aplicação da pena e para a determinação do futuro daquele acusado. O livro tem como objetivo estudar transformações nos métodos punitivos, utilizando o corpo como objeto através de um processo histórico e levando em consideração as relações de poder. Foucault referencia também o trabalho de Rush e Kirchheimer para abordar a questão da punição como algo mais do que simplesmente reprimir o crime. Assim, ele sugere abandonar a ideia de que a penalidade é apenas uma forma de repressão dos delitos, argumentando que as práticas punitivas têm muitos efeitos positivos e úteis para a sociedade. Além disso, Michel Foucault discute a relação entre os sistemas punitivos e os sistemas de produção econômica, destacando que os mecanismos de punição estão intimamente ligados aos modos de produção que ocorrem. Por exemplo, em uma economia servil, os castigos podem servir para fornecer mão de obra adicional, enquanto em uma economia de mercado, os castigos têm uma função de detenção corretiva. Foucault, então, introduz a ideia de uma economia política do corpo, enfatizando como as práticas punitivas têm a finalidade de controlar e disciplinar os corpos dos indivíduos. Ele argumenta que o corpo é investido por relações de poder e dominação, se tornando tanto uma força produtiva quanto uma força submissa. O autor explora também a ideia de uma tecnologia política do corpo, sugerindo que o controle sobre os corpos não é apenas físico, mas também envolve formas calculadas e organizadas de influenciar e dirigir as ações dos indivíduos. E essa tecnologia política do corpo não é centralizada em uma instituição específica, mas é presente na sociedade de forma difusa. Ademais, o autor propõe uma análise do exercício do poder não como uma propriedade fixa, mas como um mecanismo em constante evolução, envolvendo relações de poder e resistência. E ele destaca que essas relações de poder são dinâmicas e se manifestam em diversos níveis da sociedade, envolvendo pontos de luta e instabilidade que podem culminar em conflitos e mudanças nas relações de poder. Para Foucault, a derrubada dos micropoderes não ocorre de uma vez por todas, mas é um processo contínuo. O poder saber implica que o conhecimento é moldado pelo poder, e não há conhecimento fora das relações de poder. O poder produz o saber, e ambos estão diretamente interligados. Ao analisar o investimento político do corpo e a microfísica do poder, Foucault sugere uma abordagem que vai além das oposições tradicionais, como violência e ideologia e interessado e desinteressado. Ele propõe uma anatomia política para entender as práticas punitivas e as relações de poder sobre o corpo, destacando a importância da alma como um elemento onde se articulam os efeitos do poder e a referência do saber, sendo uma realidade histórica, não uma substância. A alma é vista como um efeito e instrumento de uma anatomia política, uma prisão do corpo. Por fim, Foucault finaliza o capítulo relatando as diversas revoltas em prisões pelo mundo, que apesar de serem revoltas contra a miséria física das prisões, também eram revoltas contra o próprio aspecto ideológico da prisão, ou seja, se tratava da materialidade das prisões no aspecto em que eram instrumentos e vetores de poder. Nesse sentido, ele retoma o conceito de tecnologia política do corpo, que seria onde a prisão e a punição se originam e dos quais compõem a microfísica do poder. Essa tecnologia atinge a alma, algo que Foucault fala muito durante o capítulo. É usado como peça de domínio exercido pelo poder sobre o corpo. Dessa forma, o autor tenta demonstrar como as prisões passaram a buscar dominar a alma dos indivíduos, visando além da punição pelo delito, a dominação da alma seria uma forma mais profunda de dominação. Sob essa ótica, podemos analisar a teoria da criminologia crítica, que utiliza a teoria do etiquetamento, a teoria das teorias conflituais e a teoria materialista para analisar o sistema penal. Para eles, o sistema penal seria desigual e sua finalidade seria garantir a manutenção e a difusão do sistema capitalista por meio da intimidação das massas, algo que pode ser relacionado com a microfísica do poder teorizado por Foucault em relação ao domínio sobre os indivíduos.